Quando estamos pensando nessas questões, meus amigos, nos damos conta do que significaria, ou que significa, à luz da visão dos espíritos, as nossas doenças incuráveis. Há doenças que são tranquilamente curadas. Os médicos prescrevem terapias, medicações, e o indivíduo fica curado. Mas há outras doenças para as quais não há cura. E isso reflete uma situação da intimidade do ser. Digamos que eu tenha uma lâmpada a óleo, uma lanterna a óleo. Enquanto houver óleo, a chama se manterá acesa. Na medida em que o óleo se vai esgotando, a chama diminui até apagar. Há enfermidades incuráveis, porque elas existem com o sentido de drenar da alma o óleo, entre aspas, envenenado dos nossos erros. O corpo, repitamos, é a última estação, é a última camada por onde vazam nossos fluidos ou energias internas. Enquanto houver as razões que propiciaram aquela enfermidade em nós, o corpo permanecerá doente. A gente melhora um dia, piora no outro, e não tem cura jamais. As doenças crônicas. Isso significa dizer que eu ainda estou carregando aquelas mazelas dentro de mim que se vão esgotando pouco a pouco. Há situações em que uma doença pode ser incurável, não porque eu carregue essa energia que se vai esgotando pouco a pouco, mas eu cometi determinados desatinos com a minha vida interior, com a minha vida social, com a minha vida física, que me condenam ou me condenaram a experimentar uma prisão psicológica, emocional, espiritual, durante um tempo mais ou menos largo, que me permitisse, ou que me permita, refletir sobre o meu ato, refletir sobre o que eu fiz. Quando nós estamos aqui encarnados no corpo, no momento da vigília, não sabemos quem fomos, o que fizemos para merecer o que estamos sofrendo. Mas quando nos desprendemos do corpo e estamos em contato com o psiquismo desvestido, desvelado, temos a consciência das razões desse encarceramento, desse aprisionamento. Isso vale dizer que uma pessoa cujo corpo esteja em coma, o espírito não está em coma. O espírito desprendido do corpo tem no corpo comatoso uma prisão que não lhe permite comunicar-se com o exterior. O indivíduo está em coma, ou o corpo está em coma, porque todos os canais de comunicações para o exterior estão vedados. O que leva muita gente a crer que a criatura em coma não ouve nada, não escuta nada, não sabe de nada, o que é um grande engano. O corpo não consegue transmitir o que o prisioneiro está sentindo, vendo, ouvindo, gostando ou desgostando. Mas a alma não está em coma como o corpo está. Muitas vezes a criatura está enlouquecida num corpo cujo sistema cerebral está adulterado. Se tua inteligência é motivo de escândalo, se teu cérebro é motivo de escândalo, então o indivíduo reencarnou com um cérebro lesionado e ele está vivendo a experiência da loucura. Mas quando ele sai do corpo,
ele não está louco. Ele tem lucidez para saber por que é que ele está encaixado naquele corpo sem condições. Por que é que ele está preso naquela penitenciária celular. Então, há casos em que o veneno está em nós e ele fica sendo drenado ao longo de um número grande de anos, ou um número pequeno de anos, mas de grande profundidade. Há doenças graves, crônicas, incuráveis, em que o indivíduo dura pouco tempo no corpo. Essa doença incurável carcome as possibilidades do corpo rapidamente, mas há outras doenças incuráveis que nos acompanham ao longo das décadas. Quem tem um problema cardíaco, por exemplo, pode infartar de uma hora para outra, ou pode ter angina durante anos a fio, e toma remedinho debaixo da língua, em cima da língua, e não pode ter alegrias porque passa mal, mas não pode ter tristeza porque passa mal. Então vejamos que ele está contido a vida inteira. Não conta isso a papai porque ele passa mal. Não disse a mamãe porque ela passa mal. Não disse a fulano. Então o tempo inteiro a criatura balizada para não passar mal, até que um dia vai ter que passar. Porque ela não pode ficar isenta de tudo, distanciada de tudo. As interferências do nosso ontem no nosso hoje. Encontramos hoje doenças tremendas, insuspeitadas por nós que não mantemos contato direto com as doutrinas e ciências médicas, mas lendo as revistas especializadas, cada dia os médicos do mundo descobrem enfermidades cruéis, difíceis, para as quais eles não têm a mínima noção de como é que ela se manifesta, como é que ela se apresenta, e por isso não há remédios. Porque cada doença nossa tem a nossa grife, tem a nossa assinatura. Por isso, começamos a perceber, a nos dar conta de como é importante para nós o cuidado com a nossa vida interior. Recordemo-nos de que esse notável médico que é Jesus vai nos dar uma série de dicas, de instruções, para que não sejamos alvos de nós mesmos, para que as enfermidades não sejam a estação terminal dos nossos corpos, para que possamos desencarnar de velhos, quando o corpo não mais suportar, obedecer o espírito. Seria tão bom se nós desencarnássemos pelo desgaste natural, como nos lembra o Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indaga por que é que se dá o fenômeno da morte. E os imortais lhe dizem: pelo esgotamento dos órgãos. Quando começamos a morrer? Quando nascemos. A partir do momento que o nosso coração tem que manter a máquina orgânica por si mesmo, e as nossas células começam a trabalhar, produzindo o que o corpo precisa, quando saímos da dependência orgânica de nossa mãe, começamos a morrer, porque começamos a desgastar a nossa própria máquina. Quando a criança dá seu primeiro choro na maternidade, naquele momento, ela começa o longo processo da desencarnação, porque ela começa o desgaste do órgão ou dos seus órgãos. É muito importante, então, que nós verifiquemos males como Parkinson, como Alzheimer, que interfere basicamente na memória atual das pessoas, deixando solta a memória antiga. Que sistema curioso é o da doença de Alzheimer. Temos o mal de Hansen. Por que razão o corpo fica tão vulnerável a determinados micro-organismos que apodrecem vida?
O indivíduo não morre, mas o corpo começa a entrar num processo de decomposição. E ora tem que podar aqui, tem que cortar ali. E a criatura vai sofrendo moralmente. Essa verdadeira tragédia para o seu ego, para o seu amor próprio. De onde é que saem essas mazelas? Percebamos que nestes tempos de tanta confusão ético-moral pela terra inteira, velhas doenças que já estavam alijadas da vida social estão de volta. Nas nossas cidades grandes, como há morrido gente de tuberculose pulmonar, tuberculose óssea, doenças que muitos médicos demoram a atinar que seja um processo de tuberculose óssea. Nós nos fragilizamos muito pelo estilo de vida moral que adotamos. Passamos a admitir que tudo está bom, é assim mesmo, todo mundo faz, todo mundo todo mundo gosta, e nós entramos nessa loucura. Só que ignoramos solenemente os nossos arquivos perturbadores do passado. O que é que a gente já deixou para trás, porque não tinha força de resgatar agora. Ao invés de eu ir me contaminando, adquirindo novos débitos morais, porque eu me sinto maravilhoso, vale a pena que a gente pense: deixa eu me cuidar, porque eu não sei o que ficou para trás. Eu não sei o que eu ainda devo. Muitas vezes nós renascemos, reencarnamos sem doença alguma e achamos que podemos fazer todo tipo de bobagem com o nosso corpo, com a nossa mente. E só nascemos sãos porque não tínhamos ainda a possibilidade de suportar o peso do nosso débito. É como se a divindade nos desse uma encarnação para aurirmos forças, para ganharmos estruturas e começarmos o resgate daqui a pouco mais. Ninguém se imagine na terra acima de qualquer suspeita. Eu nunca tive nada, eu tenho uma saúde de ferro, então eu posso. Não deve. Porque muitas vezes a nossa saúde de ferro de agora é para suportar a saúde de papel de daqui a pouco. Não sabemos o que está nos esperando. Como se Nosso Senhor dissesse assim: deixa aqui esse fardo, vai lá, malha bastante, crie musculatura, e depois você virá para carregar. E nós aceitamos. E como estamos pelo caminho de mãos abanando, esquecemos que vamos ter que voltar e pegar a carga que Nosso Senhor nos colocou de mão abanando para que eu pudesse criar musculatura, condições morais, e depois retornar com o fardo que ficou para trás. Ninguém brinque com a vida, ninguém brinque com seu corpo. Tratemos de fazer o melhor enquanto é hoje, enquanto é agora.